Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, o estudo da disciplina de Geografia, e hoje nós estaremos estudando a atmosfera terrestre. Nós temos a temática do nosso material, que trata da atmosfera terrestre e as paisagens naturais, porém hoje nós ficaremos aí com a primeira parte analisando a atmosfera terrestre. E aí nós teremos como objetivo da nossa aula de hoje, primeiro, diferenciar tempo de clima. Existe uma diferença exclusiva entre tempo e clima, e o nosso objetivo desta aula é trazer a diferenciação entre ambos. Segundo objetivo específico da nossa aula é descrever a composição das camadas da atmosfera. Lembrando aí, a atmosfera ela possui subdivisões, 5 camadas específicas, e nós temos como objetivo nesta aula entendermos, relembrarmos aí estas camadas e as composições presentes das camadas da atmosfera. E terceiro e último objetivo, analisar e comparar a dinâmica dos elementos climáticos e dos fatores climáticos. Então nós temos aí 3 objetivos. Primeiramente, deveremos lembrarmos e compreendermos tempo e clima. Segundo, as camadas da atmosfera. E em terceiro, diferenciarmos os elementos climáticos dos fatores climáticos por meio de uma análise e comparação. Dando o pontapé inicial, vamos lá para uma questão básica. Esta questão nós estaremos lendo e quero que vocês, em uma folha à parte, veja a resposta, e esta pergunta ela voltará no final da nossa explicação, onde que vocês irão perceber se haverá uma mudança da resposta inicial ou não. Olhem só esta pergunta que caiu no Enem do ano 2019. Os moradores de Utqiagvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Os habitantes desta pequena cidade no Alasca, ou estado dos Estados Unidos, mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu no dia 23 de janeiro de 2019, às 13h04, horário local. O fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada pela... Aí nós estaremos vendo na aula de hoje continentalidade, maritimidade, longitude, latitude e altitude. E aí nós temos um resumo da questão. É uma cidade no estado do Alasca, ela fica uma boa parte do ano sem ver o pôr do sol. E aí, voltando, nós estaremos interligando solstício de verão, solstício de inverno, em que das alternativas aí explica claramente esta pergunta. Algo que nós já comentamos em sala de aula e vale aqui relembrarmos. Muitas pessoas dizem que processos seletivos estão associados à sorte. Considero que a sorte ela só cabe quando cai questões em processos seletivos, a qual nós estamos bem mais acostumados e preparados para respondê-las. E aqui nós percebemos que muitas questões consideradas fáceis, elas vêm constantemente nos processos seletivos. Mas vamos lá, esta pergunta ela retornará no fechamento da nossa aula de hoje, mas espero que você escolha uma dessas alternativas com base em conhecimentos pré-estabelecidos e no final veremos aí se você acertou ou seu pensamento passou bem próximo. Continuando, vamos para o nosso primeiro objetivo, tempo versus clima. Então nós temos aí, tempo é diferente de clima. Clima se difere de tempo, mas em que há essa diferença? Perceberemos que o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Em destaque nós temos estado momentâneo das condições atmosféricas. Imaginemos
Ao levantar, nós encontramos baixas temperaturas. Vamos imaginar, criar aqui uma suposição. Quando acordamos, estava a 18 graus Celsius. Meio-dia, 25 graus Celsius. Quando chegar à tarde, pancadas de chuva. Em um dia, baixa temperatura, alta temperatura, pancadas de chuva. Quando assim referimos, percebemos que aí trata do tempo, porque é um estado momentâneo, relacionado às condições atmosféricas e está sujeito a variações. Variações em um pequeno espaço de tempo cronológico. Já quando falamos do clima, percebemos que é uma condição duradoura do ambiente atmosférico e equivale ao conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar, ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. Grave isso. A cada 30 anos, a possibilidade do clima em uma determinada região sofrer alterações. Então, em determinada região, a possibilidade do clima sofrer alterações. A cada 30 anos, alterações no clima. Então, o clima é uma condição duradoura. A sua mudança, alteração, poderá ocorrer aí na casa dos 30 anos a mais. E aqui nós temos um exemplo dos climas do Brasil. Percebemos que no mapa do Brasil há o clima equatorial, clima tropical, clima semiárido, clima subtropical, clima tropical litorâneo e clima tropical de altitude. Então são os tipos climáticos do Brasil. Então o Brasil aí com a sua diversidade climática. Clima equatorial, elevadas temperaturas e o clima que apresenta maior distribuição de precipitações. Então olha só, o clima ele possui condições duradouras do ambiente atmosférico. Então primeiramente aí uma diferença entre clima e tempo para desenvolvermos aí o nosso primeiro objetivo específico. Então clima passa a ser uma condição duradoura, enquanto o tempo passa a ser um estado momentâneo do clima. E aí vem o nosso segundo objetivo, as camadas atmosféricas. E aqui nós temos uma imagem que dá para percebermos as 5 camadas atmosféricas. Primeira camada, a troposfera. A segunda camada, a estratosfera. A terceira camada, a mesosfera. E a quarta camada, a termosfera, também chamada de ionosfera. E a última, a camada externa, chamada de exosfera. Então 5 camadas, fechando aí as camadas atmosféricas. Constantemente nós frisamos que o aluno do ensino médio deverá desenvolver as seguintes técnicas de estudo: leitura, vídeo e atividade. Por meio da leitura nós passamos a termos compreensões básicas sobre determinados temas na diversidade das ciências. Vídeos são fundamentais para favorecer os nossos saberes, e a atividade ela poderá completar aquilo que nós não aprendemos por meio da leitura e também por meio do vídeo. Então, para assim fixarmos as camadas atmosféricas, vamos para uma questão básica. Olha só esta questão. Nós temos: relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. A primeira coluna apresenta para nós troposfera, número 1, estratosfera, número 2, mesosfera, número 3, termosfera, número 4 e exosfera, número 5. Já a coluna 2, ela apresenta 5 descrições e cada uma delas estará associada a que nós vemos anteriormente. E aí vemos a primeira descrição. O primeiro parênteses é a última camada atmosférica, onde o ar é extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre a atmosfera e o espaço cósmico ou sideral, onde não existe ar. Então, voltando. Por meio de leitura nós teremos compreensões básicas. Por meio de vídeos, nós teremos uma aprendizagem fundamental. E, por fim, nós temos aí atividades. Por meio da imagem anterior,
nós temos lá, a última camada é chamada de exosfera. E a primeira descrição, ela nos traz informações. A última camada atmosférica, logo que eu sei que corresponde à exosfera número 5. E aí vem para nós, onde o ar é extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre a atmosfera e o espaço cósmico, ou sideral. O espaço sideral, onde não existe ar. Então, logo de cara, eu sei que aí a primeira corresponde ao número 5. Aí nós teremos, podendo ser letra A, letra B ou letra C. Dando continuidade, nós temos a segunda afirmativa. É nesta camada que ocorre a aurora austral, fenômeno luminoso avistado na Terra nas regiões próximas aos polos norte e sul. Aí nós temos, é nessa camada que ocorre a aurora austral. E aí nós temos, quando falamos de austral, devemos entender que corresponde ao sul. Boreal corresponde ao norte. Os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. E aí nós temos, norte poderá ser chamado de boreal e setentrional. Sul, austral, e podendo ser chamado também aí de meridional. Qual é a camada? E aí perceberemos que a camada corresponde à termosfera. Sobre a termosfera, nós poderemos acrescentarmos: tem início no final da mesosfera e vai até 700 quilômetros de altitude. É a camada atmosférica mais extensa e que atinge as mais altas temperaturas, chegando aí a 2000 graus Celsius. Então, olha que detalhe que nós temos aqui: a termosfera chega aí às mais altas temperaturas. E devido à presença de oxigênio atômico, gás que absorve a energia solar em grande quantidade, muitos satélites artificiais estão nessa camada. Então, a maior presença dos satélites encontra aí na termosfera. Dando continuidade, vem lá para nós a terceira afirmativa. É nessa camada que forma os fenômenos meteorológicos, como chuvas, tempestades, neve, vento, raios e outros. Qual é a camada que ocorre os fenômenos meteorológicos? Exemplo aí, a chuva. Nós temos aí a troposfera. Sobre a troposfera, é a camada da atmosfera habitada pelos seres vivos. Ela vai até 12 quilômetros de altitude e é nela que ocorrem os fenômenos climáticos: chuvas, formação de nuvens, relâmpagos e a circulação de aviões de transporte de cargas e de passageiro. A variação da temperatura chega a 40 graus Celsius até menos 60 graus Celsius. E aí nós lembramos de um ponto fundamental que corresponde aí à troposfera. Quanto mais aumenta a altitude, diminui a temperatura. E aí, dando continuidade, nós temos camada que existe maior concentração de um gás transparente chamado ozônio. Aí nós iremos encontrar na estratosfera. Qual a camada em que encontraremos o ozônio? Na estratosfera. E a última descrição ocorre nessa camada temperaturas baixas, chegando a menos 120 graus Celsius. E aí perceberemos que trata basicamente, exclusivamente, da mesosfera, uma camada que ela passa a ser fundamental e importante para a ocorrência de pedras vindo do espaço, meteoros. Ela desintegra nessa camada, lembrando que temperaturas altas na termosfera, chegando aí a 2000 graus Celsius, quando chega na mesosfera, menos 120 graus Celsius. E aí perceberemos que nessa parte o meteoro ele acaba desintegrando a acumulação de poeira cósmica, e aqui entra no espaço litosférico, nós iremos notar que irá ser chamado meteorito. Então nós temos aí essa camada, não há gases ou nuvens capazes de absorver
absorver a energia solar. Nessa camada ocorre o fenômeno da aeroluminescência. Então é nessa camada aqui que nós percebemos esse fenômeno. Dando continuidade, vamos lá para o nosso terceiro objetivo: compreender os fatores climáticos e os elementos climáticos. Quando falamos de fatores climáticos, deveremos entender que eles tratam exclusivamente dos causadores dos efeitos do tempo. Já os elementos climáticos são os resultados dos fatores. Primeiro fator, latitude, está intrinsecamente ligado às diferenças da radiação solar sobre a Terra. E aí nós temos uma imagem que mostra para nós as linhas imaginárias do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Antártico. Percebemos que na direção da linha do Equador, os raios solares eles passam a serem mais verticais, abrangendo aí principalmente baixas latitudes. Já quando vai chegando a médias latitudes, perceberemos que os raios solares eles ficam oblíquos. E na imagem que nós temos, percebemos que o norte tem maior iluminação do que o sul. E aí nós iremos perceber, o norte está passando pelo chamado solstício de verão, um maior espaço do tempo cronológico com claridade, dia, enquanto as noites são menores. Já no sul nós temos o solstício de inverno, ou seja, as noites elas são maiores do que os dias, que nos leva a entender que nessas regiões nós teremos baixas temperaturas, enquanto o verão nós perceberemos no norte. Lembrando, sempre, verão no norte, inverno no sul. Verão no sul, inverno no norte. Assim, quanto mais próximo à linha do Equador, baixas latitudes, mas as temperaturas tendem a aumentar. Por outro lado, à medida que nos direcionamos rumo às zonas polares, altas latitudes menores tende a ser as temperaturas. Então, aumentou a latitude, menor temperatura. Menor latitude, maior temperatura. Qual é a faixa onde que nós teremos menor latitude? Do Equador. Então, menor latitude, maior temperatura. Maior latitude, menor temperatura. Então, latitude, fator climático. Um outro fator climático é chamado de altitude. Em regiões mais altas, a pressão atmosférica costuma ser menor, além do fato de a irradiação também ser mais diminuta. Assim, a temperatura costuma ser inferior, o que nos faz concluir que, quanto maior a altitude, menores as temperaturas, e quanto mais próximo ao nível do mar, maiores as temperaturas. Então, quando nós falamos de altitude, nós deveremos lembrar de um fator determinante e fundamental. A altitude na troposfera aumentou a altitude, diminuiu a temperatura. E assim também nós teremos o ar fica rarefeito. Então, aumentou a altitude, diminui a temperatura e o ar fica rarefeito. Altitude, latitude, fatores climáticos. E aí vem para nós maritimidade ou continentalidade. São termos que designam, respectivamente, a proximidade de um local do mar ou a sua posição em uma região mais continental, que interfere diretamente sobre o clima. Mais próximo do mar, maritimidade, mais no interior do continente, a continentalidade. Isso ocorre porque o solo costuma se aquecer ou se resfriar mais rapidamente do que a água, o que acarreta uma maior amplitude térmica, diferença entre a maior e menor temperatura ao longo do ano em regiões continentais e o inverso em regiões litorâneas. Então, maior será a amplitude térmica na região continental, que tem a influência da continentalidade, porque o solo ele costuma aquecer rapidamente ou ele esfria rapidamente, o que não ocorre com a questão hídrica. A água ela tem uma tendência a demorar mais, o que leva à influência de áreas litorâneas da maritimidade. Então, maior amplitude térmica associado aí à continentalidade pela influência do solo. Então, nós temos latitude, altitude, maritimidade, continentalidade.
umidade são exemplos de fatores climáticos. E mais um fator climático que nós temos, as massas de ar. Em função das diferenças de pressão atmosféricas, temos a movimentação do ar. Quando esse movimento ocorre em blocos de ar com a mesma temperatura e umidade, formam-se as massas de ar que transferem suas características para o clima dos locais por onde passam. Massas de ar frio e úmido, por exemplo, são responsáveis por diminuírem as temperaturas e aumentarem a umidade. O encontro entre duas massas diferentes forma as frentes de ar. Então nós temos frente de ar fria, frente de ar quente, que corresponde às massas de ar que interferem diretamente no que nós chamamos dos elementos climáticos. Então massa de ar, continentalidade, maritimidade, altitude e latitude são fatores climáticos que são responsáveis por criar o que nós chamamos aí os elementos. E aí vem para nós vegetação. Interfere no clima de várias formas diferentes. E as principais delas são a contenção ou absorção dos raios solares, minimizando os seus efeitos e a elevação da umidade por meio da evapotranspiração, o que ajuda a diminuir as temperaturas e elevar os índices de chuva. Voltando lá no Brasil, quando nós percebemos o mapa, quando nós demos o exemplo do Brasil, clima equatorial, uma grande quantidade de vegetação, a floresta amazônica, ocorre a evapotranspiração, aí nós iremos observar que ajuda nos elevados índices de pluviosidade da região. Já a imagem que nós temos nesse slide, ele passa a ser diferenciado, porque nós temos aqui uma vegetação mais típica da nossa região, semiárido, e perceberemos que esta vegetação ela demonstra basicamente por ter características de ser xerófita, onde que a presença de espinhos no lugar das folhas faz com que esse tipo de vegetal tenha uma proteção específica, não liberando o líquido para a atmosfera. E aí nós temos um efeito direto da vegetação sobre os elementos climáticos. Então a vegetação passa a ser fundamental no processo que nós nomeamos e chamamos aí de desenvolvimento dos climas. E aí vem para nós relevo. Relevo também passa a ser um fator climático, lembrando relevo associado à altitude. E aí nós temos relevo e sua divisão terrestre e oceânica. Quando nós temos a terrestre, nós temos o relevo dividido em planície, planalto, depressão e montanhas. Quando falamos planície, lembrando lugares planos em partes baixas, a maior parte próxima aí de rios e em áreas do litoral. Planalto, regiões planas em elevada altitude. Já a depressão ela poderá ser absoluta e ela poderá ser relativa. Quando a depressão é absoluta, ela está abaixo do nível do mar. Quando ela é relativa, ela está acima do nível do mar. Já as montanhas passam a ser em altitudes acima de 3.000 metros. E aí nós chamaremos de montanhas sempre próxima em limites de placas tectônicas. Já quando falamos do relevo marítimo, nós iremos observar a plataforma continental, onde nós temos aí a interação entre o oceano, a parte final do oceano, com a crosta continental. Depois nós temos o talude continental, passa a serem as profundidades se aproximando do relevo oceânico. Vem a região pelágica com maiores profundidades e a abissal, que são as de profundidades extremas, as zonas abissais, que teremos aí até peixes abissais. Continuando, vem as correntes marítimas, fatores climáticos, apresentam condições específicas de temperatura, influenciando diretamente o clima. Em regiões em que o mar é mais quente, por exemplo, a evaporação aumenta e eleva a umidade, que se dispersa para outras regiões. Quando as correntes são mais frias, a umidade local diminui e a pressão atmosférica e a umidade passam a ser menores, o que faz com que essa região
cabe, sugando as massas de ar de outras localidades que passam a sofrer alterações em seus climas. E aí vem para nós os elementos. Fatores são criadores e os elementos são os resultados desse clima. Primeiro, radiação. Radiação climática, em linhas gerais, pode ser definida como todo o calor recebido pela atmosfera. A maior parte é advinda do solo, mas que também recebe a influência dos seres vivos e dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor já existente. A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade ao longo do planeta, o que contribui para a formação das chamadas zonas térmicas ou climáticas da Terra. Aí nós teremos a zona tropical, a zona temperada e a zona polar. Depois vem temperatura. Passa-se a mensuração do calor na atmosfera, podendo ser medida em graus Celsius ou até mesmo Fahrenheit e Kelvin. Notaremos aqui um climograma, e o climograma ele apresenta para nós dois elementos climáticos: precipitação, é a chuva, e temperatura. No decorrer do ano, a distribuição da precipitação e a temperatura. E aí nós iremos observar que trata do climograma que traz aí um efeito de decifrar e trazer para nós a temperatura e a pluviosidade ou a chuva distribuída em determinadas regiões. Depois vem a pressão atmosférica, é o peso ou a força exercidos pelo ar sobre a superfície. Por isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ar possui massa e, consequentemente, possui peso. Aí, voltando, a troposfera, nós encontraremos o oxigênio não é o gás em maior quantidade distribuída. Não esqueçam, o oxigênio não é o gás com maior distribuição, com maior quantidade na atmosfera. Perde para o nitrogênio. Porém, o oxigênio ele é mais denso, é o gás pesado, então ele tem a maior presença na troposfera, sua quantidade distribuída, partes baixas, a troposfera. Então, pressão atmosférica trata para nós do peso ou da força do ar exercidos. Agora devemos tomar cuidado com centros de alta pressão, também chamado de anticiclonais, quando o peso do ar é superior ao normal. Nesses centros, o movimento do ar é descendente em altitude e divergente à superfície. Associados a bom tempo, nesses centros é impossível a formação de nuvens e a ocorrência de chuva. Então, alta pressão dificilmente é a formação de nuvens e chuvas. Já centros de baixa pressão ou depressões, quando o peso do ar é inferior ao normal. Nesses centros, o movimento do ar é convergente à superfície e ascendente em altitude. Associados ao mau tempo, nesses centros formam-se nuvens e chuvas. E aí nós devemos entender que baixa pressão, o ar ascendente, e aí a possibilidade de chuva, então baixa pressão ascendente. E falando ainda da pressão atmosférica, não podemos esquecermos que a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície terrestre, essa pressão pode variar de acordo com a altitude. Quanto maior for a altitude, menor será a pressão. Então, maior altitude, menor pressão. Temperatura, a pressão é menor quando o ar for mais quente. Então, maior altitude e maior temperatura, nós teremos pressão menor ou baixa pressão. E aí nós iremos observar baixa pressão, o ar ascendente em altitude. Então, baixa pressão, o ar ascendente. Continuando bem, umidade. E quando falou umidade, nós temos aí mais uma vez o climograma. Lembrando, precipitação, temperatura, precipitação ocorrendo aí em chuva. E falou de umidade, quantidade de água em sua forma gasosa presente na atmosfera. Cabe aqui sobre a umidade falar das chuvas, e nós temos três tipos de chuva. Nós temos a chuva frontal, uma massa de ar quente encontra com a massa de ar fria. A massa de ar fria faz com que a massa de ar quente seja ascendente. Quando ela passa a ser ascendente, ela diminui a temperatura e nós teremos do estado gasoso passará para o estado líquido, ocorrendo a precipitação. Então, frontal, modelo de chuva, e aí nós temos
A chuva orográfica, quando a massa de ar ela encontra um limite natural, ou seja, uma barreira natural, e aí essa nuvem, massa de ar, ela terá que ascender. Então, chuva orográfica, elas ocorrem em lugares altos em que a massa de ar ela não tem a tendência de passar porque encontrou uma barreira e ela ascende. E nesse levantar, ela diminui a temperatura, mudando de estado. Então, chuva frontal, chuva orográfica. E agora nós temos a última, que é a chuva convectiva. Aumentou a temperatura, ocorre processo de evaporação. Evaporação é evapotranspiração por meio das plantas, e a massa de ar ela passa a ganhar altitude, e aí a ocorrência das chuvas. Então, umidade, elemento climático. Continuando, para concluirmos, voltando, quando nós iniciamos, para iniciarmos, apresentamos uma questão, e agora para fecharmos, trazendo de volta esta questão. Os moradores de Utqiagvik passaram 2 meses quase totalmente na escuridão. Lembra qual foi a sua resposta? Volte nela. Os habitantes dessa pequena cidade, no Alasca, o estado dos Estados Unidos, mais ao norte, já estão acostumados a longas noites sem ver a luz do dia. Longas noites sem ver a luz do dia. Então nós temos aqui solstício de inverno. Em 18 de novembro de 2018, seus pouco mais de 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. A oportunidade seguinte para ver a luz do dia ocorreu 23 de janeiro. Então, de 18 de novembro, só foi ver a luz do dia, dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas e 4 minutos. Esse fenômeno descrito está relacionado ao fato de a cidade citada ter uma posição geográfica condicionada. Posição geográfica. Então, continentalidade, maritimidade, esses fatores climáticos, não. E aí vem longitude. Longitude são fusos horários, que nós retornaremos no nosso processo de revisional, vendo aí a longitude juntamente com a escala. Nada a ver a longitude. E aí vem para nós latitude e altitude. A única que poderia pegar em nosso pé seria aí o fator altitude. Porém, devemos lembrar, falou de solstício de verão, solstício de inverno, associe a latitude. Parabéns a você que acertou. Muito obrigado por nos acompanhar nesta aula. Um forte abraço e vamos com dedicação em nossos estudos. Valeu, pessoal!